Sejam muito bem-vindos ao Palavra e Vida, o podcast da Curado. Eu sou o pastor Lu Oliveira e nós estamos aqui hoje para mais um episódio. E antes de mais nada, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Quero agradecer a Caltran Piscina, que estão completando 25 anos de história em atendimento e qualidade. Caltran Piscinas, há 25 anos realizando projeto de piscinas com qualidade e eficiência, através de soluções completas em hidráulica, elétrica e acompanhamento de obra. A Caltran oferece a você linhas completas de equipamentos, acessórios e peças de reposição das melhores marcas. Equipamentos filtrantes, aquecedores, tratamentos sem cloro, automação, saunas e banheiras. E, é claro, um atendimento exclusivo e preço justo. E antes de conhecer os nossos convidados, nós vamos de música. Amém. Bora. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, bem interessante. Como vocês viram, vamos falar de música, vamos falar de louvor, vamos falar de ministro de louvor. Nós vamos ter bastante assunto, porque é um espaço muito concorrido nas igrejas, né? Isso aí. Esse aí é um assunto bem extenso, porque o altar, em questão de louvor, é um espaço muito concorrido. Estão com a gente aqui hoje, está o Alex, que é o nosso líder de louvor aqui da Curados, está também o Elias. O Elias também é líder de louvor da sua igreja. Amém. Como que vocês estão? Bem, graças a Deus. Bem, graças a Deus. Tudo bem, Elias? Bem, pastor. E deixa eu começar pedindo para que vocês contem um pouco da história, da caminhada de vocês, da conversão de vocês. Como foi a conversão de vocês? Nasceram em berço evangélico, se converteram aí durante a caminhada da vida de vocês. Como é que foi, Alex? Eu tinha 14 anos, vieram uns parentes meus lá do Paraná, que era presbítero, diácono, e ficaram um tempo na minha casa. E nesse tempo eles cantavam, né, bastante Voz da Verdade, e tinha uma igreja pertinho de casa, então eles iam e começaram a me levar, vamos e tal, e a igreja era do lado de casa mesmo. E daí eu comecei a despertar um interesse. 14 anos eu comecei a ir, me chamaram para a mocidade, né, porque era mocidade, né, e aí comecei a ir participar da mocidade domingo de manhã, e dali foi embora. E quem é o Alex fora do altar? Ah, cara,
É o mesmo Alex dentro do altar. E aí, Elias, como que foi a Eu nasci no berço conversão? evangélico, Nasceu graças no a Deus berço. tive esse Que privilégio. legal. É uma coisa que eu falo assim, Deus nos deu força até aqui, nunca me desviei. E assim, a minha família vem de uma linhagem de músicos. Começou pelo meu avô, até tem o Moisés que toca com vocês, é meu primo. E assim, eu acredito que isso já vem no DNA de adoradores. E como eu disse pro senhor, hoje eu estou com 35 anos. Vou colocar que 90% da minha vida foi no altar. Meu pai também ministrava louvor. Desde pequenininho eu estava ali na perna dele, mexendo no violão. Então, assim, isso já vem uma longa caminhada. E quem é o Elias fora do altar? Primeiramente, o Elias é filho de Deus, minha paternidade é Deus. E eu sou casado, tenho uma filha, tenho um enteado também. E assim, o altar para mim é algo muito especial, mas o que o Senhor tem colocado no meu coração, ministrado há algum tempo já, como a Bíblia diz, o primeiro ministério é a minha casa. Então, assim, a gente tem que saber dividir bem o tempo, ainda mais em relação a ensaios, compromissos, quando tem alguma agenda fora também. Aí sempre assim, em comunhão com a esposa, Sim, dá para ir, vamos, não dá, pessoal, ó, desculpa, vai ficar para uma próxima. Então, assim, a gente tem que pontuar essa parte. que legal, que legal. E o Alex, como nasceu o Alex, o seu chamado para o Ministério de Louvor? O Elias, ele vem de uma linhagem já de músicos, né? E tu, como é que foi isso? Eu na igreja, comecei a ir na igreja, eu era apaixonado por bateria. Sempre gostei de música. Mas quando eu via o cara tocando ali, eu ficava, cara, um dia eu quero. E com 14 anos eu já trabalhava. Então eu falei pro meu pai, eu quero uma bateria. O senhor tira pra mim? Eu vou pagando. Ele tira, vou lá, vamos lá. Comprei uma bateria, ele financiou a bateria pra mim, paguei muitas vezes. E ele nunca questionou, tipo, não, vai gastar dinheiro com isso, que era muito caro. E eu com 14 anos eu paguei com o meu dinheiro. E fui sozinho ali, tentando. E o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi a bateria. Por incrível que pareça. E hoje você toca Teclado. teclado, vários instrumentos, mas o teclado é o seu instrumento, É o meu forte. teu forte. E o seu, qual é o seu instrumento que... Toca É, vários também, Elias? a Ou gente não? brinca um pouquinho, pastor. A gente, assim, eu sempre gostei muito de guitarra. Até eu tenho uma irmã que canta. E assim, o meu objetivo sempre foi muito na sombra dela. Por que acontece? Meu sonho era me tornar um produtor musical e produzir a minha irmã e acompanhar ela. Mas num certo período, a gente vai crescendo, ela começou a namorar, casou e foi para uma outra igreja. Aí eu fazia guitarra, fazia violão, aí eu peguei e tive que começar, não porque eu queria, mas eu tive que começar a cantar. Aí você começa a cantar, aí você vai aos pouquinhos, de repente começa a ministrar. Hoje, assim, eu não consigo me ver longe do violão e do microfone. Eu vim até uns sábados atrás tocar com os meninos aqui e fazer guitarra com eles, mas assim, a gente tem um pouquinho a gente sabe o que está fazendo ali, mas assim, o tá cantando, ministrando, levando a igreja a uma adoração é o meu chamado. Que bênção. E assim, ó, teve algum momento marcante na vida de vocês que vocês entendeu que o lugar de vocês realmente era o altar? Qual foi esse momento marcante na tua vida, Alex? Que você falou assim, ó, não, é aqui que eu tenho que estar, daqui eu não desço, é a minha paixão. Como é que foi? Morei 10 anos em São Paulo, né? E eu fui para Renascer. E lá quando eu comecei, fiz uma audição, me deram as músicas para estudar. E eu cheguei lá e fui fazer a audição. O Bispo Alex Renascer de São Paulo, não é o Bispo Alex daqui de Rio Preto, de São Paulo. Ele tocava muito violão, era o líder do louvor. Falou pra mim assim, ó, estuda mais, daqui uns 6 meses, daqui uns 3 meses, você volta de novo. E a igreja deles não tinha tecladista. Tipo, e eu já tocava, já fazia uns 10 anos. Aquilo pra mim foi um choque, tipo assim, tipo, tirei as músicas perfeitas. Mas ele falou assim, ó, você não faz as aumentadas, você não faz as diminutas, você não faz as 13ª,
os baixos na terça, e tipo assim, eu não sabia nem o que que ele tava falando, e eu já tocava há muito tempo. Então, a partir desse momento eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, passou um mês, eu falei pra ele, dá pra gente fazer a audição de novo? Fizemos, ele falou assim, agora você pode subir, né? Mesmo eu comecei só nas quartas-feiras, mas ali eu abri um leque e quando eu entrei na Renascer, ali eu vi que ali era meu lugar. Ali foi onde eu aprendi muito, e eu aprendi como devemos nos comportar e servir em cima do altar, porque ali eles levam muito a sério o altar. Sim, E legal. ali foi onde eu. Legal, nós vamos falar muito disso hoje também, né? Do aprimoramento. E você, Elias, quando você sentiu que realmente o altar era seu lugar, assim, ó, qual foi como eu disse, né? O momento marcante que você falou assim, nó, é Vamos lá. isso. Eu tinha perto de uns 10 anos mais ou menos. E eu lembro certinho como o Alex, do pai dele da bateria. O meu pai sempre foi um apoiador. E o meu pai fez um acerto numa empresa que ele trabalhava, ele comprou uma guitarra para mim. E eu comecei ali em casa, tocar e vai. Na época não era a internet igual hoje, né? Nós não somos Sim, muito velhos, mas sim. aí você tinha que pegar uma revistinha, tudo aquilo ali e É, tal. desse jeito mesmo. Aí eu fui me desenvolvendo, aí um dia meu pai falou assim, vamos tocar com o pai domingo na igreja? Falei, vamos. Pastor, demorou uns 5 domingos para eu conseguir subir no altar. A barriga formigava, É, vinha o medo e a segurança e vai. Até que um dia deu certo. Aí depois disso, igual eu falei pro senhor, eu tô com 35 anos, faz 25 anos que eu tô no altar. Então, assim, é muito prazeroso. Igual eu falei, eu não consigo me ver longe do altar hoje. Que Então, legal. foi assim. E o louvor, ele é assim, né? No domingo, na quarta-feira, nós vemos vocês aqui tocando, o grupo aqui todo completo, mas eu quero saber de vocês, como você prepara, como é preparar um momento de louvor? Como que é isso? Como que vocês preparam? Quando começa? Onde começa? Né? A questão da escolha das músicas, mas, assim, ó, como você prepara o momento? Como que é preparado esse momento de louvor? eu preparo assim, né? Primeiro eu oro, peço a Deus, né? Que dê um discernimento, uma sabedoria. E chega na quarta-feira. Eu sei que o público de quarta-feira são mais velhos, né, gostam dos louvores mais antigos. Então eu procuro sempre ouvir. Eu coloco lá no Spotify os louvores mais antigos. E o que me toca, eu falo, esse louvor eu vou pôr na quarta-feira. Fora isso, no domingo é a mesma coisa. No domingo eu tenho uma playlist, né? Então eu vejo, eu peço a Deus, peço para os ministros que vão ministrar também, ó, o que vocês têm de ideias? E as ideias que eles mandam, eu jogo em cima das minhas e muitas das vezes batem o que eu estava pensando é o que eles mandam para mim e muitas das vezes falo, gente, eu não tô, meu coração não tá em paz com esse louvor, vamos trocar, vamos colocar outro. Então, a playlist da semana, do louvor da semana é feito dessa forma. A gente ora e Deus manda os louvores e a gente põe para frente. E você, Elias? Nossa, é o mesmo sistema também. Assim, geralmente o Senhor vem ministrando aos nossos corações. Nós, como ministros de louvor, o Senhor como pastor, geralmente vem bem antes de o culto começar. Sim. Alguns dias, às vezes até semana, às vezes até meses. Sim. E o Senhor vai falando as canções. E geralmente o que acontece eu separo um momento para mim. Vamos estar no domingo, então geralmente quarta, quinta, eu já começo a preparar as canções. Porque o que acontece? Nós temos que cantar o que o Espírito Santo quer que nós cantemos naquela noite. Sim. Porque aconteceu muitas vezes a minha vontade, nossa, a música tá arrebentando, todo mundo tá cantando. Você vai, a igreja não vai. Mas acontece muito, né? Acontece muito. Muito acontece, não é pouco não, Então, né? assim, nós temos que moldar, o louvor é pro Senhor. Mas assim, nós temos que saber a igreja que nós temos. É igual o Alex falou. Não adianta nós pegarmos um público com um pouco mais de idade e nós queremos cantar as canções de hoje. Não vai ter uma participação da igreja. Sim, entendi. Então, assim,
culto de quarta-feira e domingo, nós temos a mesma pontualização do Alex aí. Escolher as canções e assim, é tudo... Essa canção, ela é Deus no centro. Entendi. Adoração para ele, Sim. não para o homem, né? Porque hoje nós temos muitas canções que levam mais para o pessoal que tá do que para Deus. Bom, eu ia demorar um pouquinho para entrar nas polêmicas, mas já que nós estamos aqui, e já o Alex mesmo já falou sobre, questões de louvores antigos e louvores novos. Vamos falar hinos nos corinhos, hino da harpa e o worship, né? Que hoje é o worship, Sim. que tá No momento. na crista da onda, né? Vamos dizer assim. Mas lá atrás, os corinhos, o hino da harpa, era o worship do momento, era a canção do momento, e a gente não pode deixar isso para trás, porque a raiz da igreja, ela começa lá com a harpa cristã, né? O pessoal anotando os hinos para cantar, e agora nós chegamos no momento onde a igreja ela se renova, né? A igreja ela é um organismo vivo, e hoje nós chegamos nesse momento. E existem as pessoas que gostam do worship, mas existem as pessoas que gostam da harpa, e a igreja ela tem esse público, o público que é o público mais da melhor idade, tradicional que gosta da harpa, e nós temos a juventude, que é a nova igreja, que ela vem com essa pegada worship. O que vocês me falam? O que vocês podem falar a respeito disso? Pastor, eu não consigo tocar harpa, eu acho que harpa não vai, eu acho que a igreja tem que mudar, eu acho que tem que mesclar, tem que ter essa balança. O que vocês me falam? Pode falar, você. É assim, igual o senhor falou, nós temos que mesclar. Por quê? O público nosso varia. É diferente de você vir no culto de jovem. No culto de jovem você pode ir no worship, que vai dar certo. É animação, é alegria. Correto. Já, o que acontece? Hoje tem muito, o pessoal de hoje, os cantores, os medleys, que ajunta 2, 3 canções. Hoje você tem uma facilidade de pegar uma canção nova, o público mais jovem, e no final dela cantar uma canção antiga. O Foi na Cruz, na Santa Ceia, dá certo. Entendi. Entendeu? Porque ele vive, então... É tudo um jogo de cintura. Primeiro você conhecer a igreja que você, o lugar que você está ministrando, você vê o público, e assim, nós temos muitas canções que... Porque um outro ponto também que eu falo assim, quem toca, quem canta, tem que conhecer música. Porque às vezes o pastor está ali, traz aquela palavra, mas para finalizar a palavra, ele precisa, aquele momento final... Às vezes uma canção, ele está ministrando a palavra, vem uma canção antiga lá na cabeça dele. Então, por isso que o pessoal tem que conhecer. Porque às vezes o senhor fez toda uma preparação para a palavra e às vezes uma canção errada no final acaba uma chocada. Choca a ministração, né? Ela não dá o ápice. Não finaliza, né? Não finaliza, assim. né? E aí, Alex, o que você me fala disso? Porque tem gente, Alex, que fala assim, eu não gosto de tocar worship, eu não toco worship, aí não vou tocar e não quero tocar, e outros também diz, eu não gosto de harpa, não vou tocar harpa cristã. Como que lida com isso? Sim, eu me enquadro nessa posição aí. Eu sou uma pessoa que eu sempre falei assim, não gosto de música da harpa, não gosto, não toco harpa, né? Que é aquele momento onde você está em cima do altar, mas você não está ligado, no que você está fazendo ali, você entendeu? A partir do momento que você entende quem é Deus, para que você está aqui em cima, não tem dessa, se é a harpa, se não é a harpa, entendeu? Só que como somos líderes, nós temos que saber lidar com as duas classes, né? Hoje eu toco harpa, hoje eu toco worship, e é o que o Elias falou, o mais legal é que nós conseguimos aconselhar as duas, né? Então a gente começa com worship, né? A gente pega ali uma música worship e finaliza com a música da harpa. A gente consegue agradar a todos, né?
igual a gente pega a Santa Ceia, é, é, coloca só a harpa também, não precisa fazer medley. Hoje a gente está fazendo isso que nem no último domingo, Sim. pegamos, né, louvores inteiros da harpa, foi muito legal. E fora isso, nós conseguimos também modernizar a harpa também, né, para ficar mais fácil, Isso é legal. para atualizar também. O que é modernizar a harpa? É o estilo da música? Sim. É o som? É a diferença do... Porque tem aquela pegada da harpa, Sim. né? Hoje- Mais tranquila aí. Hoje tem Morada, Eli Soares, que gravaram músicas da harpa, só que modernas, onde usa uma guitarra, uma distorção. Ah, Antigamente era só aquela Violão. pegadinha, né? Aquela ritmo valsa, só, né? aquele ritmo, aquela coisa bem maçante. Hoje conseguiram criar em cima da música, tornando ela moderna para a galera mais jovem, Uhum. entendeu? A antiga gosta porque continua com a mesma A mesma letra. A mesma letra, com A essência, né? Vamos dizer assim. com a mesma essência, essência, pronto, isso, essa era a palavra. palavra que eu estava tentando. Continua com a mesma essência, só que no estilo moderno. Isso aí e ajuda bastante a gente, pois nesse estilo moderno acaba facilitando a gente e as pessoas que não gostam muito acabam começando a gostar. Né? Você pega um louvor da harpa groovado com groove, nossa, é louco, ficou muito top. É diferente, Sim. realmente é diferente. E me diga aí, o que é mais importante, a técnica ou a sensibilidade do Espírito Santo? Rapaz, você está falando isso aqui agora em pouco. Qual é Alex. mais importante? Tem uma mais importante que a outra? Pastor, eu falei para o Alex ali, eu acho que as duas andam junto. Por que que acontece? A unção está sobre nós, não em cima do instrumento que você toca ou que você faz. Mas assim, a Bíblia diz que tocar bem. Então, o tocar bem, você tem que pegar, tem que existir um estudo, tem que existir uma preparação, ou até mesmo, caso não fazer uma aula, mas um tempo com o instrumento. Mesma coisa do senhor, uma pregação, o senhor senta o tempo com a palavra ali para preparar. Não é diferente nós que tocamos, que cantamos. Sim. Então, assim, meu ponto de vista é que nós temos que andar junto com os dois. Por isso, o que predomina é a unção, mas a técnica também tem que ter. Sim. Eu acho que é necessário os dois. Eu acho que só com um você não consegue chegar no auge assim de adoração, né? Vamos supor que você tem muita unção, só que na hora que você começa a cantar, tipo, as pessoas que estão lá, você começa a cantar desafinado, fora do tempo, já quebra a unção, já quebrou a unção. Se você começa a ministrar aquela unção, na hora que você vai cantar, você começa a cantar tudo errado, do fora, você já quebrou. A mesma coisa você começa a tocar com aquela técnica. Você tem técnica, mas você não tem unção. Na hora que você vai ministrar, tipo, é da boca para fora. Entendi. Ninguém vai sentir unção, você vai sentir, música gostosa. Mas na hora que você começa a ministrar, na hora de você fazer uma oração, se você não tiver uma unção, então não tem como, você tem que ter as duas coisas. E a unção através da intimidade, Sim. da oração, da leitura bíblica, de você entender realmente. Porque eu entendo isso que vocês estão falando, porque depois vocês me corrijam se eu estiver errado. Nós estamos aqui batendo um papo. Sim. Eu acho que a parte... não, assim, ó, me entendam, porque depois vocês mandam uma lenha em mim, mas me entendam. Não, que a palavra não seja importante. A palavra, ela é importantíssima. Sim. Como eu não gosto de tirar tempo da palavra para fazer outra coisa, então tem que ter aquele tempo da ministração, 40 minutos, 1 hora de ministração precisa para você explanar, expor a escritura, você poder falar sobre a escritura. Mas eu tenho por mim, gente, que o momento importante do culto é o louvor. Porque é o primeiro impacto que a pessoa vai ter com o culto. Então ela sai, ela entra, ela chega aqui talvez com o coração endurecido, com problema em casa,
com um diagnóstico ruim. Então ela senta ali e o louvor vai aquebrantar, vai abrir o coração dela para depois nós, pastores, ter uma facilidade maior de plantar a semente. Sim. E a semente entrar no coração. Então eu tenho por mim a importância que tem o louvor, que as pessoas, que alguns músicos ou cantores, ministros, não entenderam ainda a magnitude do louvor. Por isso que nós temos que ter unção e técnica. Seria isso? Qual é a importância que vocês veem do louvor hoje na igreja? Pode falar. Como o senhor disse, né? A Bíblia diz assim que nós temos que oferecer sacrifício de louvor. Muitas vezes nós chegamos num culto, seja ele de quarto, domingo, assim, com a vida complicada. Às vezes é uma situação de enfermidade, às vezes é uma batalha que está passando. E o louvor, ele, como diz a palavra, que quando encontraram Davi, que ele foi tocar harpa para o rei Saul, para tirar o espírito maligno que tinha nele, eu acredito que o louvor é assim hoje também. Ao soar de uma corda, ou uma tecla, ou um instrumento, a bateria que seja, ali são sons que usavam na guerra antigamente. Sim. A Bíblia fala sobre isso. Então, tem muito poder. Porém, é o sacrifício de louvor. O que é o sacrifício? Quando eu não quero fazer, estou muito cansado, pastor. Nossa, hoje foi aquele dia. É esse dia que o Senhor te quer. Sim. Esse dia que o Senhor quer que você levante suas mãos, mesmo sem força. Ai, trabalhando pesado hoje. É esse dia que o Senhor quer o coração. Então, assim, a adoração, ela é algo muito, assim, grandioso, porém com o coração nela. Nós, como ministros, já aconteceu muitas vezes de acabar o culto, chegar em casa e falar, Deus, o que eu fiz? Eu escolhi a canção errada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, será que foi isso, foi aquilo? Mas não é, pastor, é o sacrifício de louvor. Nós, como ministros, nós oferecemos sacrifício, mas a igreja também, quem está assistindo o culto, participando dele, tem que ter essa noção também da entrega ao Senhor. Eu acho que seria esse ponto de vista. Sim. Alguma coisa a dizer, Alex? A importância do louvor na igreja hoje é muito grande. É muito grande. Porque dificilmente você vai ver uma pessoa chorando com a palavra. Mas com aquele louvor que quebranta o coração, a pessoa se derrama através do louvor, né? A palavra vai entrar no coração dela para ela falar, nossa, eu tenho que mudar. Mas o louvor bate aquele arrependimento, aquele quebrantamento, vem através do louvor. Isso só acontece com pessoas que se entregam com sacrifício de louvor. Não tem como eu sair do serviço correndo, chegar aqui em cima da hora, não preparei nada, não estudei, chego aqui que nem louco. Pego o meu instrumento e toco ali, isso ali não está servindo de nada. Mas a partir do momento que você tem o seu tempo com Deus, igual, normalmente eu chego em casa, chego na correria, não vou falar que não faço isso, mas eu chego em casa, eu pego os louvores que eu passei pro grupo, eu estudo, ali eu tenho meu momento com Deus. Muitas vezes eu estudando, eu começo a chorar, entendeu? Eu sinto a presença de Deus quando eu vou estudar. Você entendeu? Então é um momento que você já chega na igreja já pronto para entrega. E eu creio que, tipo assim, na época de Davi foi a mesma coisa. Não chamaram qualquer músico. Não chamaram qualquer músico. Chamaram uma pessoa que tinha unção e tinha técnica. Entendeu? Nós vamos falar sobre isso já já. Então a importância do louvor é isso, é muito grande, mas o louvor ele só vai fazer a diferença quando as pessoas entenderem que aqui é um lugar de sacrifício. Sacrifício, exatamente. E falando em sacrifício, você já teve aquele momento que está muito difícil a vida, mas você teve que subir, louvar. Como lidou com isso? Como lidar com isso? Como que é? Eu tive uma experiência assim marcante faz 2 anos. Nós perdemos um neném de 13 dias. Até comentei isso com a Mauri. E assim, no processo em si, eu sou do altar. Então a gente ficou um tempo no luto ali, mas quando eu voltei para o altar, e para mim o mais difícil era profetizar a vida. Porque o nosso subconsciente diz assim, mas como você vai falar de vida se
Deus levou seu filho. Eu lembro certinho que na noite que a gente recebeu a notícia, ele viveu 13 dias, ele estava na UTI, e quando eu recebi a notícia que era para ir para o hospital, ali eu já sabia o que tinha acontecido. A minha esposa estava em casa com a irmã dela, chorando ali, e meu cunhado depois no carro, nós fomos. E o percurso todo, no meu consciente, a minha alma disse assim: louva o Senhor. E eu fui no percurso, pastor, cantando: te louvarei, não importam as circunstâncias. E esse ponto que eu vi na minha vida, isso me fortaleceu bastante. Vamos cantar esse louvor? Vamos cantar, pastor. Vamos cantar esse louvor? Vou cantar. Isso é muito importante, não importa o que está acontecendo com a sua vida. Com certeza. Louve o Senhor, porque Ele tem a saída. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que vem. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Que lindo, né? E aí você foi cantando? Eu fui cantando, o pastor da minha casa está no hospital, e aquilo lá trouxe um refrigério para minha alma, porque nós entendemos que tudo é o Senhor, desde a vida até a morte é o Senhor. Isso me ajudou nesse percurso a abrir a boca, profetizar a vida. Como todo esse processo do luto, eu voltei rápido para o altar, porque eu tenho conhecimento que ali era meu lugar. E isso, até mesmo para as pessoas que acompanham a gente, eu acredito que isso trouxe uma força. Por quê? É fácil você profetizar quando tudo dando certo. Aí vem o sacrifício de louvor. Naquele momento, eu entendi que o meu sacrifício de louvor era deixar o meu eu, aquele momento que eu estava passando, para continuar a adoração ao Senhor. E você, Alex? Eu Teve algum momento difícil, assim, que você falou assim, nossa, não que eu me lembre, porque eu sempre fiz o meu possível para estar em cima do altar. Então, tipo, eu nunca tive esse negócio, hoje tá difícil, hoje eu não vou. O maior problema que eu tenho é só com o trabalho. Muitas vezes eu saio direto do trabalho, vou para casa, tomo um banho e venho para a igreja. Mas falar assim, não, hoje eu tô triste, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tá difícil para mim. Isso é uma coisa que, para mim, até hoje não aconteceu, graças a Deus. amém. Vamos para os problemas agora? Vamos lá. Vamos? Bora. Como que é liderar uma equipe de louvor na prática? Como que é? Me conta aí. Fácil, não é? E aí, Alex? Fala aí. Não é fácil, pastor, porque nós temos pessoas diferentes. Muitas vezes em níveis diferentes, até mesmo às vezes em conhecimento diferente e maturidade. Eu acho que é algo assim hoje. Hoje eu lidero um grupo há mais ou menos um ano, sempre estive no altar. A outra pessoa que liderava o grupo antes, eu sempre estive do lado dela ali, ajudando. E chegou um momento que eu assumi a bronca, vamos dizer assim.
Então, você tem que saber lidar, como o senhor disse no começo, com a pessoa que quer cantar as canções mais antigas, com a molecada que quer cantar a nova. Você tem que lidar, às vezes, com um que estuda mais, o outro que não pega o instrumento. E nós, no nosso caso, nós ensaiamos no domingo, por volta de 5h30 da tarde, para o culto, porque o culto já quer às 7. Então, assim, geralmente começa a pipocar alguma coisa, no ensaio ali você tem que ter um jogo de cintura, quando você começa os ânimos, às vezes, se exaltar um pouquinho, é como se fosse um futebol. Sim. Tá acontecendo ali, então, às vezes, tem dessa de às vezes alfinetar o outro, então você tem que se colocar ali para dar certo e o primeiro passo, né? Ali é uma preparação para o culto. Então ali às vezes você precisa começar a orar, Senhor, caia por terra o espírito tal, para quando começar o culto a coisa fluir e dar certo. E aí, Alex, como é que é? Difícil. Quando eu assumi a liderança da igreja, eu peguei a igreja com vários vícios, né? O louvor da igreja, com vários vícios, né? Vícios de não estudar, de não ensaiar, né? Era só aquela passagem de som. Chegava às 5h30, né? Dava aquela passadinha, aí o pessoal, ninguém tirou a música, ninguém sabia tom. Então, foi muito difícil conseguir fazer com que as pessoas entendessem a importância do louvor, a importância de um ensaio, a importância de um estudo, né? Então, graças a Deus, é difícil, mas estamos conseguindo chegar um excelente resultado. Ensaiar é importante. Muito Sim. importante. Né? Ensaiar e como vocês disseram, aprender. O que a pessoa precisa aprender? O que ela precisa saber? Nota, campo harmônico. Porque as pessoas acham que ia vir. Gente, eu já vi nego achar que ia pegar e mandar a mão no violão, mandar a mão no teclado, a bateria explode. Como que é isso? O que ele precisa estudar? O que ele precisa saber? Hoje, para ele poder participar de um grupo de louvor, ou de uma banda. Não vamos falar grupo de louvor, vamos falar de uma banda, porque acho que aqui ou lá fora precisa conhecer de música. O que ele precisa conhecer? Qual que é o paradigma que nós precisamos quebrar? Porque, assim, porque eu canto bem no chuveiro, eu posso cantar na igreja. Eu toco bem em casa, posso tocar na igreja. Como quebrar esse paradigma? Como que é? O que precisa saber? Nós temos alguns critérios, né? A pessoa que quer tocar, ela tem que, no mínimo, saber tocar, no mínimo, né? Mas existem critérios de sensibilidade, a pessoa tem que saber tocar num grupo. Às vezes a pessoa só toca sozinha em casa, aí ela quer tocar num grupo, ela quer se ouvir, só ela quer tocar. Então a gente tem que ter uma sensibilidade, a sensibilidade que a introdução, o teclado está fazendo, eu tenho que respeitar. Então hoje, para uma pessoa entrar num louvor, o mínimo que ela tem que saber não é campo harmônico, tem que saber tudo. Sim, tem que ter a técnica, mas ela tem que ter a sensibilidade, tem que saber e tem também a questão espiritual, né? É uma pessoa que tem que ter uma vida com Deus. Então é isso aí, Elias. É esse mesmo ponto também, professor. É que assim, igual o senhor falou, né? Às vezes a pessoa, o louvor em si, o altar, é muito visado. As pessoas às vezes querem estar, é bonito você ver alguém tocando um instrumento, mas assim, por trás do instrumento existe todo um preço que você paga. O que seria esse preço? A pessoa quer tocar, então ela vai ter que sair um pouquinho do lazer dela, talvez um pouquinho das telas, vai estudar o instrumento. E o que o Alex falou aqui é muito importante, porque uma coisa é você fazer sozinho e outra é um grupo, porque é uma dinâmica ali. Cada vez uma introdução é o teclado, agora é a guitarra, precisa da bateria agora é o baixo. Então assim, é a pessoa, no caso de quem toca, tá? Se pontuar e saber o espaço. Porque às vezes vai ter um momento da música que o Espírito Santo talvez quer silêncio. Você tem que ter essa noção sensibilidade. De enxugou a mão. O baterista segurou ali, agora é o momento do Espírito Santo fazer. Como tem hora da batalha, que aí vem os tambor, aí é a vez do baterista. Ou às vezes o momento de ministração ali é o teclado. Então assim, essa sensibilidade que é um dos aspectos que eu acho que o pessoal tem que ter.
para entrar. Fora os demais, espiritual, uma vida com Deus. Mas assim, no fazer parte é saber o momento certo. Mais ainda do que muita técnica. Sim. É ter a obediência e a sensibilidade para entender que você está num grupo. Sim. E no grupo tem os instrumentistas, tem também os cantores, né, os vocais. E me diga aí, qual é o segredo para manter a unidade entre músico e vocal? Porque tem hora que eu dou uma olhadinha ali, que eu não conheço. Mas aquela história, né, de agora é minha vez. Como que é? Como manter essa unidade? Como trazer isso? A gente visa bastante de estar, primeiramente, a comunhão. Primeiramente, temos que ter comunhão. A gente tem que sempre ter um momento de mesa juntos, né, para a gente estar sempre unidos. Um grupo, para você conseguir deixar esse grupo inteiro completo e em comunhão, você tem que ter um tempo de mesa, um tempo de comunhão fora do altar, Fora da igreja. fora da igreja. Né? É um churrasquinho, uma janta. Vamos comer uma pizza. Isso é muito importante. Porque aqueles que só sobem, tocam, vai embora, sobe, canta, vai embora, acaba que chega um momento que você não tem a intimidade, você não tem, irmão, você tá fora do tom, ou você entrou errado. Isso, para quem é íntimo, é uma coisa simples. Para quem não tem intimidade, acaba sendo tipo assim, você tá querendo me ensinar? Então, para você manter um grupo unido nesse sistema de deixar vocal com instrumental, é muito importante você ter a comunhão, eu acho. Comunhão e tempo de mesa. Legal. E aí, Elias? Seria esse ponto também. Juntar os dois, às vezes, é um pouquinho difícil. Por quê? O pessoal que canta, às vezes, escolhe uma canção que, para aquela equipe, é difícil executar aquela canção. Então tem que ter essa noção também. Sim. Dos dois tem que andar junto. A mesma situação, às vezes, o pessoal que toca, o Eli Soares. É um baita instrumental, mas a voz dele atinge. Sim. Então, assim, é essa noção que a pessoa tem que ter. Nós temos que pontuar os dois juntos. Os dois têm que andar junto. Tanto quem toca e quem canta na mesma dimensão. E isso não é fácil. Então, isso é mais fácil tratar, então, quando a gente traz a união. Isso. Traz a comunhão. Comunhão, e você tem que colocar a mesma visão, né? O grupo tem que ter a mesma visão. Andar junto, né? Andar junto. Tem que andar junto e ter a mesma visão. E é isso aí. Bom, gente, nós vamos dar um tempinho aqui, né? Com o Alex, com o nosso amigo Elias, que no nosso próximo bloco aí, nós vamos voltar com um assunto que aí vai ser meio complicado, né? E eu peço que vocês, agradeço aí a presença de vocês até aqui com a gente, tá? E aguardem que nós temos a nossa segunda parte desse episódio falando de louvor, que é muito interessante. Que Deus abençoe, até o nosso próximo bloco, até o nosso episódio com o louvor.